Olá, boa noite. Você está no canal Espiritualidade Anarquista e hoje a gente vai dar continuidade à série de vídeos Palestina desde o princípio. Então, nesse vídeo, nós iremos falar sobre os fatos históricos de 1896 até 1948, certo? E depois a gente vai fazer um segundo vídeo, parte 2, dos fatos históricos, que vai ser de 1948 até os dias atuais. E aí, por fim, um terceiro vídeo fazendo uma conclusão e pegando algumas situações que ocorreram, curiosidades nesses períodos, ok? Fiquem com a vinheta e eu já volto. Aê, muito bem, estamos de volta e então eu vou fazer um resumo dos vídeos que a gente já estudou. A gente viu o primeiro vídeo sobre geopolítica, aonde falamos da região, dos mapas, desde a Mesopotâmia, como que era dividido lá a cultura, certo? E então depois a gente teve o segundo vídeo falando da história de Abraão, Ismael e Jacó, certo? Que deram origem. Ismael teve 12 filhos e deu origem à cultura islâmica, correto? Religiosa. E Isaac teve Jacó teve 12 filhos e fez então as 12 tribos de Israel, a religião judaica, correto? Então nós temos essa divisão histórica religiosa e agora a gente já está bem entendido. Eu levei um tempo para conseguir criar o quê? Uma energia para vir falar com vocês sobre esse tema, porque ele é realmente muito sensível e delicado de tratar. Então eu tive que me preparar psicologicamente, estava fugindo, mas eu vou tentar trazer esse tema agora de uma forma mais tranquila, mais amena para vocês e de forma resumida para entender os fatos mais importantes desse momento, ok? Então vamos lá. Nós temos aqui, olha só, a Palestina de 1800, mais ou menos, para vocês entenderem. Era um povo humilde, um povo simples, com poucos armamentos, né, sem quase um governo. Muitas das regiões da Palestina era ainda monarquia, né, tudo muito simples. Então os europeus que já estavam modernizados tinham sempre muito mais poder do que a Palestina em vários quesitos, né? Em vários quesitos. E a Palestina era um povo muito simples, formado por quê? Por majoritariamente muçulmanos, aí judeus e cristãos. E lembrando também que a Palestina é um povo multifacetado, multicultural. Isso significa o quê? Significa que as pessoas que moravam lá tinham vários tipos de religião, tinha até pessoas que eram ateus, por assim dizer, né, que não acreditavam em nada. Então, às vezes a gente tem mania, por causa de um erro proposital que colocaram na nossa cabeça, que um povo ele é julgado pela sua religiosidade, né? Então, por exemplo, as pessoas pensam que os palestinos são muçulmanos, mas não é verdade. Os palestinos são um povo multifacetado. Então, muitas pessoas falam, os judeus foram perseguidos na Alemanha e foram expulsos de lá. Então, mas os judeus também eram alemães, que nasceram no país da Alemanha, que tinham documentações da Alemanha. Então, não é pessoas que foram para lá e entende, como se que eles não fossem alemães. É a mesma coisa de falar assim, o Brasil, lá só tem cristão. Aqui no Brasil não tem só cristão. E por sinal, até mesmo cristãos reivindicam o direito de um Estado laico, porque sabe a importância
né, de respeitar todo mundo. Então, a mesma coisa acontecia na Palestina, certo? Eram vários grupos, só que aí a gente vai ver a propaganda sionista mentindo sobre a questão da Palestina de propósito, para quê? Para justificar a demanda de judeus para a Palestina, dizendo que lá não tinha ninguém, dizendo que lá era um país, era uma terra vazia, né? Então, mas isso não é verdade. Veja a simplicidade do povo daquele local, certo? Por exemplo, a gente vê que tem pessoas, tem magos passando nas ruas, eremitas, né, por assim dizer. A gente vê, é claro que não era um povo perfeito para as mulheres, aí é um judeu que está passando, né? Não, olha lá, tá vendo? Um mago passando, para vocês verem como que era um místico, né? Como que era um grupo ainda de pessoas muito humildes. Então, o que acontece? Os judeus começam a falar que a Palestina não tinha ninguém, que era vazio. Enfim, aí esse vídeo é do documentário Palestina, a história de uma terra. Quem quiser assistir, eu recomendo muito, muito. Depois que assiste esse documentário, dá para entender praticamente tudo, certo? Aí nós estamos aqui, ó, vendo um grupo de palestinos. Eles não eram perfeitos, os palestinos não eram uma sociedade perfeita e tudo mais. Os homens ainda eram patriarcais, violentos com as suas mulheres, como em todo lugar do mundo foi, né? A gente protege uma população não porque ela é perfeita, a gente protege uma população porque é ético fazer isso, certo? Então, veja só. A gente sabe que teve essa questão. Então, lá na França, começa a surgir esse rapaz, né, que se tornou o símbolo do sionismo, que tem cheio de frases motivacionais, né, se você quiser, não é um sonho. Então, né, cheio de frases. Esse foi o fundador do livro do sionismo, certo? Ele fez esse livro aqui, O Estado Judeu, e aí já fazendo o que? O plano para colonização. Então veja, sionistas judeus franceses pegam a onda da crescente das reivindicações das comunas de Paris, da luta dos operários, se coloca como um desses grupos, mesmo eles sendo ricos e burgueses, né? E mesmo que eles não tenham nem pisado na Palestina, eles dizem que a terra da Palestina é para eles, né? Então, os judeus francês sionista começa a criar esse pensamento sionista através desse livro, né? E aí, então, olha, sionismo, movimento que defende a autodeterminação, essa coisa de autodeterminação, né? Autodeterminação do povo judeu e a criação de um Estado judeu na terra de Israel, né? Então, na verdade, na terra da Palestina. Então, o que acontece? Eles vão lá e começam a se justificar através dos movimentos sociais. Então, eles pegam onda com os movimentos sociais e começam a dizer, olha, nós fomos um povo oprimido, olha, tem que ter reparação histórica também para nós, né? Mesmo que seja um argumento absurdo, certo? Veja, não é todo judeu que aceitou essa questão sionista, tá? Muitos judeus foram contra o sionismo, muitos judeus sabiam que isso era um absurdo, certo? Mas pensem assim, na época era difícil de saber. Não é que nem hoje que tem internet, computador e ainda assim é difícil. Não, era uma época que o pessoal ficava assim, que argumento é esse? O que está acontecendo? Isso aí está estranho, certo? Mas ainda não era aquela luta contra, que nem a gente está fazendo agora, né? Desse desrespeito dos sionistas. Então, a gente vai vendo que os sionistas criam já o plano de
de colonizar a Palestina. E por que eles queriam colonizar a Palestina? Porque eles estavam realmente interessados em reparação histórica? Não, o que eles estavam querendo era dinheiro. Money, 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 como todos os governos do mundo formado por homens. Não fiquem vocês pensando que tem alguma ideologia por detrás, porque a ideologia única é pegar o bolsinho, entendeu? É isso que é. Então, por isso que eu falei pra vocês que eu tenho que tomar cuidado com as coisas que eu falo. Eu gosto de me revoltar e aí eu não tenho limites, entendeu? Por isso que eu tive que me preparar psicologicamente. Eu não sei nem se eu tô pronta. Eu vou me controlar. Então, a gente vê aqui ó, a conferência, né, dos franceses, e aí eles lá, os sionistas já crescendo, esses homens todos de preto, parece que estão tudo de luto, né? Então, aí, o que a gente começa a ver? Que eles, para fazer o plano sionista, deixa eu só dar uma olhada aqui, projeto sionista tentam modernizar a Palestina enviando pessoas magnatas para comprar terras de forma compulsória e agressiva ao povo palestino, através de contratos que não eram acessíveis ao povo humilde. Então pensa só, você chegar numa pessoa que não sabe falar inglês, não sabe falar francês, pega um contrato e fala, ó, eu vou comprar as suas terras. Aí a pessoa fala, não quero vender. Aí ele fala, não estou perguntando. Né? Mas eu não sei o que está escrito aí, não importa, assina. Aí a pessoa, mas eu não sei assinar, pega o seu dedo. Entendeu? Então, o que acontece? Essa burocratização, que já estava começando a ser mais forte na França, eles levam para um país que as pessoas não tinham essa coisa com elas, né? E aí muitas pessoas palestinas começam a ser expulsas de suas casas por esses magnatas, que começam a comprar as terras de forma compulsória, fazer negociações com palestinos que não tinham nada a ver com aqueles terrenos, com aquelas casas, né? E esse é só o princípio do absurdo. Então, muitas pessoas foram obrigadas a sair das suas casas, das suas terras, começaram a ser deslocadas de forma extremamente agressiva. Era assim, se vocês não saírem daqui, vocês estão lascados. Né? Então é a colonização, isso é colonização, certo? Mas a colonização ela também é multifacetada, acontece de diversas maneiras, correto? Então no caso dos palestinos, e assim, não se importava se era um palestino judeu, ou se era um palestino muçulmano, ou se era um palestino cristão, não. Para os sionistas, o objetivo era a colonização de todo mundo ali, entende? Então eles ignoraram completamente o seu próprio povo. Porque na Palestina tinha judeus, né? Judeus ancestrais que não gostaram nada de ver essa modernização que estava começando a acontecer lá. Né? Então vamos lembrar que não tinha essa coisa de estamos aqui fazendo essa colonização para o povo judeu ter a sua própria terra. Não, isso era mentira. Mentira. Como é que alguém que fala que é para o povo judeus maltrata o seu próprio povo ali? Né? Porque eles queriam era verdinhas. Então aqui, ó, a gente começa a ver esses caras, né, que vão para lá, os magnatas, esses homens, para pegar e usurpar da terra. Então veja, as vestimentas são diferentes, né? O poder bélico deles era 30 vezes maior do que o dos palestinos, né? Os palestinos tinham as suas brigas territoriais entre eles, e geralmente as brigas eram com facas, espadas, né? Um ou outro é que tinha uma arma aqui, uma coisa ali, mas a maior parte eram formados por pessoas simples, né? Então a gente sabe que era assim. Olha só, esse era o estado em que as pessoas, porque ó, o que acontece? Para você fazer uma colonização, né? Eu vou tirar aqui assim mais ou menos. Para a gente fazer uma colonização, a gente precisa primeiro dominar o quê? Dominar a forma como essas pessoas falam, certo? A religiosidade daquele povo. Aí, o que acontece? A gente começa a ver
que eles fazem, os sionistas fazem uma propaganda para que as pessoas, judeus do mundo inteiro, fossem para a Palestina, porque lá seria a terra prometida, que Deus prometeu para eles. Então, eles vão na inocência, achando que vão para um lugar melhor, um lugar que aceita eles, né? Então, o que começa a acontecer? Eles fazem uma propaganda muito grande. Ai, eu tenho que falar as verdades, né? Eles fazem até a fomentação do preconceito nos países para que os judeus não ficassem confortáveis lá e quisessem ir para a Palestina, para a terra prometida. Então, o que acontece? As pessoas começam a ir para a Palestina porque elas querem uma vida melhor, num lugar melhor, e aí, além de tudo, elas vão estar fazendo uma coisa boa para Deus. Então, mas olha a condição que elas acabavam viajando nos navios. Enquanto aqueles bonitos, eu vou até voltar, ó. Enquanto esses aqui, né, eles tinham um navio próprio, né, coisas assim, luxuosos, né, todos luxuosos e tudo mais, tá vendo? Todos arrumadinhos, bonitinhos, certo? O povo judeu, que era simples, que era de outros países, que não eram magnatas, olha como que eles iam para a Palestina, como eles eram enviados, né? A diferença do tratamento, para entender que eles não estavam a favor do povo coisa nenhuma, né? Que não era para engrandecer o povo judeu, não. Olha, esse era o estado catastrófico. As pessoas passavam mal, ficavam sem comer, meses em navios, né? Olha só o estado deplorável que eles ficavam, muitos não aguentavam a viagem. Adoecia. Aí quando chegava na Palestina, sabe o que acontecia? Não tinha hospital, não tinha tratamento, não tinha investimento desses magnatas para receber essas pessoas. Era simplesmente assim, ó, pega o povo e joga lá para lá, pega o povo e joga lá, que nem, entende? Então, o que acontece nessa situação? As pessoas chegavam lá, os judeus, achando que ia encontrar uma terra vazia, certo? E aí vários maquinários para fazer casa, e eles iam pegar no batente, quebrar pedra, mas, né, ajudar no cuidado da saúde das pessoas que iam para lá. Mas quando chegava lá, tinha gente, tinha povo. Quando o judeu chegava lá, sabe o que ele encontrava? Sua própria ancestralidade. Encontrava judeus que tinham... Aí, como que a pessoa fazia? Ela chegava lá, pisava o pé, depois de ter sofrido tudo dentro do navio para chegar até lá, descobre que tem pessoas lá, percebe que é uma colonização absurda e ela quer ir embora de lá, só que agora não pode mais, porque eles não oferecem a volta para as pessoas que desistissem de estar lá. Entendeu? Então, o que acontece era um simples e abuso de poder desses grupos. Eles iam todos engravatados bonitinhos nos seus navios, mas a população não, entendeu? A população dos judeus simples, não. Aí a gente tem o quê? Essa parte é complicada, né? O acordo de Havara. O que é isso? Quando a gente vai deparar, eu estou tentando resumir, né? Quando a gente se depara, sabe com o quê? Com os judeus fazendo negociações com a Alemanha nazista. Por quê? Veja como sincronizou, né? Enquanto os alemães nazistas não queriam refugiados no seu país, os sionistas franceses, né, os magnatas, queriam que tivesse uma população cada vez maior lá na Palestina, de judeus modernizados, né, que falassem inglês, que falassem francês. E aí eles fazem um acordo financeiro. Que acordo financeiro significa isso? O acordo financeiro era comercializar pessoas, certo? E aí eles fazem até uma moeda, olha só. E hoje as pessoas falam assim, mas por que em Gaza é permitido propaganda nazi? A resposta aí, ó. Entendeu? Como é possível ter um judeu nazi?
Tem. Eles têm até tatuagem do sol negro aqui, ó. Vai lá ver, vai lá ver. É difícil achar essa informação, tá? Isso, por exemplo, eu não achei essa foto. Eu fui atrás, não achei mais, né? Mas também já tava com a cabeça como, né? Então, essa é a realidade. E teve professor que se lascou falando isso nas escolas. Né? Então, Deus me protegerei, mas a realidade, a verdade seja dita, né? A minha mãe fala: filha, as pessoas te perseguem porque você fala a verdade o tempo todo. Né? Eu sou compulsiva para falar a verdade. Aí, olha só o que a gente tem. E esse acordo, como é que era? Esse acordo de transferência. Então, os alemães e os sionistas fazem acordo para pegar o povo da Palestina, o povo judeu, alemão que morava lá, e enviar tudo de uma vez para a Palestina. Só que a Palestina conseguia comportar esse número de pessoas. Aí sabe o que acontecia quando... Bem, aí, enfim, aí era... O acordo era mercadorias, não sei o quê, em troca de enviar pessoas para um lado. É claro que os sionistas vão falar, não, mas a gente estava tentando era salvar o povo lá. Uhum. Claro que sim, né? Aí a gente vai ter os conflitos que ocorrem. Por quê? Porque os palestinos, gente, pensa só, de 1900, quando começa o sionismo, até os palestinos entenderem o que estava acontecendo, leva um tempo, porque era um povo humilde, não era, eram pessoas de vilarejo, eram pessoas que não sabiam escrever, eram pessoas que não estavam entendendo o que estava acontecendo. Eles viam que vinha um magnata e roubava uma terra do amigo, vinha o mesmo magnata ficava tentando pegar as terras e cercar. Nessa época, os ingleses estavam cuidando das fronteiras ali da Palestina, então estava tendo meio que um certo tipo já de movimento de poder ali. Então, os palestinos, eles só foram perceber o que estava acontecendo quando o número escandaloso de pessoas judeus estavam indo para lá. E aí aumentava a pobreza, a violência, a miséria. Entende? Por quê? Porque as pessoas chegavam lá e não tinham o que fazer, elas passavam fome, frio, ficavam dormindo nas ruas, porque não tinha casa para elas. Né? E aí o que acontece? Eles começam a expulsar as pessoas de dentro de casa para abrigar esses judeus que chegavam. Expulsava as famílias de dentro das suas próprias casas para que esses judeus não ficassem dormindo no chão, mas não era todos. Entendeu? A maior parte ficava dormindo na miséria. E aí aumentava a violência. Então os palestinos começaram a falar: ei, parem de trazer pessoas para cá, a gente não está dando conta. Né? Tá aumentando a violência, a gente não está entendendo o que vocês estão fazendo. Né? E aí eles começam a ter jovens que já vão atrás de estudar, tentar falar inglês, aprender questões jurídicas para tentar defender a Palestina ali. Né? E aí isso leva um certo tipo de tempo, né? Não é da noite para o dia, não é assim, então colonizar. Não, eles precisaram entender, nossa, o que está acontecendo, entende? E aí, nessa, não, os sionistas já estavam fazendo acordo com os nazis lá, né? Então, isso é uma coisa absurda, certo? Absurda, e não tem como dizer que não, temos provas, certo? Nós temos, por exemplo, o grande livro da Ana Frank, que ela fala, né? Ela passa pela situação da Palestina, e aí o que acontece? Ela passa pela situação da Alemanha nazista, né? A perseguição que ela sofre foi muito triste, realmente. Ela fica, e essa maravilhosa, essa linda, né? Meu Deus do céu, como essas deusas sofrem, não podiam, né? É um pecado. Mas ela escreve uma parte muito interessante no começo do seu diário, né, nas primeiras páginas, que ela fala: a minha irmã sonha em ser enfermeira na Palestina, mas eu não compro esse discurso dos sionistas. Ela disse isso, que mulher, né? Que menina sagaz, com 14 anos já era tão sagaz, né? E ela diz: por quê? Porque eu não acredito nesse governo. Entende? Na Alemanha tinha muitos judeus anarquistas, né? E eu desconfio que os alemães perseguiram mais os judeus também por causa disso, porque tinha muito anarquista judeu e comunista.
né? Então foi algo que estava surgindo ali no povo revolucionário, socialista e tudo mais. E a Ana Frank já estava meio que entendendo esse movimento político, né? Por quê? Porque já tinha propaganda lá para as pessoas quererem ir para a Palestina, entendeu? Ela vai ser enfermeira na Palestina, porque a irmã dela achava que chegaria lá e ia encontrar um monte de pessoas trabalhadoras, né? Alguns conflitos ali, mas é uma coisa mais assim. Mas a realidade é que a Ana Frank estava certa. Se a irmã dela tivesse ido, ela tinha se lascado. Ia chegar lá, ia encontrar uma cidade com aumento de miséria, sem lugar para dormir, sem apoio do governo sionista, guerra e vendo as pessoas serem obrigadas a sair das suas casas. Você não precisa falar a mesma língua de uma pessoa para entender a dor dela, né? Então, essa genial Ana Frank nos deixou essa mostra da propaganda sionista dentro do país nazista, né? Então é muito interessante esse livro, nos fala, e foi uma sacada muito boa dela, né? Então nós vemos o que as pessoas, os judeus alemães, estavam sofrendo na Alemanha, achavam que ia ter um pouco de liberdade se fossem para a Palestina e ficavam em navios absurdos, sofrendo todo tipo de abuso dentro desses navios, certo? Então, de um jeito extremamente desumano. E aí, como eles queriam muito fugir da questão da violência, começaram a surgir as propagandas, né? Olha só, propaganda, vamos lá, olha o pessoal sorrindo, vamos lá construir a terra da Palestina, vamos, não fica sofrendo nesse país não, você tem tudo que Deus te prometeu uma terra e agora é nossa. Olha só a semelhança da propaganda nazi com a propaganda judaica, sionista, né? Não vou falar, eu não falo judeus porque eu acredito que nem a maioria dos judeus concordavam com isso, né? Muitos judeus, eu vou trazer aqui depois, judeus que lutaram contra a colonização da Palestina, tá? Então veja só, ó, a propaganda palestina, né? Aí, ó, vamos para lá, que lá tá bom, aí as pessoas curtindo na praia, ó, como se ir para lá você ia ganhar qualidade de vida, dignidade de vida. Mas quando você chega lá e você vê que seus ancestrais estão ali, e que seus ancestrais não estão nada felizes com o que está acontecendo, porque eles estão sofrendo também as mazelas da situação, né? E isso é pensar do povo, que eles jogavam as próprias pessoas para lá, o seu próprio povo, eles não estavam nem aí, entendeu? Eles só queriam, ó, bolsinho cheinho, entendeu? É isso que eles queriam. Aí, o que acontece? Em 1948, né, tem a primeira conferência da ONU que para poder pegar e fazer o quê? Os palestinos, né, exigem que a ONU tome uma atitude. Eram mais de sei lá, deve ter sido mais de 200 mil, eu não vou porque eu já vi gente falar números muito altos, números muito pequenos, mas foram mais de 200 mil pessoas sendo enviadas para lá, provavelmente, né, de judeus do mundo inteiro, principalmente vindos, fugidos da Alemanha. Eles não tiveram conta, gente, imagina, certo? Então, era uma colonização para fazer os sionistas ricos, certo? Não era eles pensando no povo, não era eles pensando na religiosidade, não era eles pensando em Deus, nem nada disso. Era eles querendo pegar os bolsinhos deles e encher de verdinhas, né? Verdinhas, e não importa se essas verdinhas vieram daqueles que eram seus próprios algozes. Aí, esses daqui são os grupos ingleses, né? Os ingleses, eles faziam a fronteira da Palestina. E então eles começaram a achar um absurdo, porque olha o que começou a acontecer. Os judeus estavam na Alemanha, aí vinham navios com mais de não sei quantas mil pessoas dentro de um navio, muitas delas morriam durante a viagem, né? E aí quando chegava na fronteira da Palestina, chegou um momento que os ingleses falaram, olha, não dá mais para ter pessoas aqui, a miséria está enorme, as pessoas não estão conseguindo mais nem sair da fronteira, vão voltar, pode voltar. Aí, as pessoas que já tinham sofrido toda a miséria do caminho, eram obrigadas a voltar para a Alemanha nazista.
Aí o que aconteceu? A ONU falou que eles eram proibidos de fechar a fronteira da Palestina. Que eles estavam proibidos de fechar, que seria um crime contra a humanidade fechar e não receber esses refugiados que viam de lá. Só que aí os palestinos falaram, então por que vocês não enviam essas pessoas lá para a França, para a Inglaterra, distribui? Por que todos eles têm que vir para cá? A gente não está dando conta. Aí sabe o que eles falaram? Nada, né? Ignoraram o povo palestino, ignoraram. E aí, na ONU, o que eles fizeram em 1948? Demarcaram a terra de Israel, mesmo com o povo judeu, o povo palestino não queria que demarcasse terra. Eles não queriam, eles queriam que os judeus saíssem de lá, os sionistas. Que os sionistas não fizessem o Estado de Israel ali. Era essa a reivindicação do povo palestino. E eles estavam errados. Eles não queriam um acordo de demarcar terra para dar um Estado para o Estado de Israel e um Estado para a Palestina, dividir como se fossem... Não, você vai dividir sua casa com alguém que você não conhece? Entendeu? Não, isso é colonização, não era para ter um Estado de Israel lá. Entendeu? Não era para ter o Estado lá. Era para ser o povo palestino, certo? Vivendo lá e tendo as suas possibilidades de se desenvolver de forma humanitária lá dentro, né? Independente. Mas aí o que acontece? A ONU fala, não, a gente vai demarcar sim o território e pronto. Entendeu? E não importa o que vocês estão falando. E vocês vão ser obrigados a receber sim o povo que for para lá. Ponto. Foi isso que a ONU disse. A ONU simplesmente ignorou a existência das reivindicações palestinas, fez o que quis fazer, entende? Continuou enviando as pessoas para lá, tirava as pessoas das suas próprias casas para colocar esses novos judeus lá, né, em condições absurdas. Então foi uma tragédia que aconteceu, né, mais de 200 mil pessoas sendo enviadas para lá de uma vez em vilarejos extremamente pequenos, né, aumentando a violência e a tensão. E agora, atualmente, a gente vê aconteceu ao contrário, a gente vê os palestinos refugiados nos países, sim, com a miséria aumentando nesses países. Não é simplesmente você pegar e levar os refugiados para um país, né? Como disse a querida Dilma, ela quando foi receber os palestinos aqui refugiados, ela tinha projeto social para receber eles. Projeto de trabalho, projeto de abrigo. Não era simplesmente... Entende o que eu estou querendo dizer? Aí eles estão com um problema porque eles não querem investir no cuidado desse povo, dos povos refugiados de qualquer lugar do mundo, né? Porque tem vários conflitos em vários lugares. Aqui a gente está atentos à questão da Palestina, mas tem outros, né? Tinha que ter planos para trazer as pessoas para os países, pessoas que estão precisando realmente, né? Não é a questão de... Mas a questão é que a gente vê que não tinha plano nenhum. O que eles queriam era simplesmente, né? Então o que acontece? Aumenta os conflitos, a tensão na Palestina. Aí a propaganda começa a dizer que o povo palestino era violento e que os sionistas eram as vítimas da situação. Tiraram as pessoas das suas terras e a ONU não quis saber. Então a Inglaterra é obrigada a sair das fronteiras da Palestina. E aí então a gente vai para a parte 2. Que se essa já foi intensa, aguardem a parte 2, que daí vocês veem que eu estou tentando ainda deixar as coisas mais leves. Eu estou tentando trazer da forma mais leve aqui para vocês. Mas a gente vai ver que a partir de 1948 as coisas ficam mais difíceis. Ok? Deu para entender mais ou menos como é que funciona o mundo dos homens, o mundo do poder dos homens? Né? A gente tem que entender que as violências acontecem na base. Os homens, eles estão jogando xadrez enquanto eles... Aqui embaixo a gente acha que um está brigando com o outro, mas na verdade eles estão jogando xadrez, eles estão batendo papo, eles estão negociando as vidas. Eles não estão sofrendo, quem sofre é nós. Né? Não fica defendendo governo nenhum. O governo não é para ser defendido, o governo é para ser combatido. Né? Então, muito obrigada a todos por terem assistido até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu já volto agora, lá vou eu fazer,
né, a pesquisa da parte 2, de 1948 até os dias atuais, tá bom? Desculpem se eu gaguejei muito, ou se ficar faltando alguma coisa, e que Deus me protegereis, porque essa é a minha forma de querer ficar falando a verdade, né? Até mais, galera. Aproveitem a área enquanto ela tá aqui. Tchau, tchau, até mais.